Olá a todas e a todos. Meu nome é Douglas Menezes. Eu sou a Adriele Ramos. Nós somos bolsistas do PET Licenciaturas. Hoje vamos apresentar para vocês o trabalho com o título de Características Agronômicas de Cultivares de Soja em Diferentes Épocas de Semeadura no extremo sul da Bahia. Os autores são Adriele Ramos, Douglas Menezes, João Brito, Lorena Santos, Juliana Costa, Everton Siqueira, Alice Santos, Vitor Santos, Anderson Sena, Arthur de Jesus, Marcos Neves, Bartolo Barrios, Alívia Rabani e a nossa tutora e orientadora Tiane Viana da Cruz. O objetivo desse trabalho foi avaliar o desenvolvimento de cultivares de soja nas condições edafloclimáticas no extremo sul da Bahia, em diferentes épocas de semeadura. Esse trabalho foi uma parceria entre o Grupo PET Licenciaturas e os estudantes do curso de Tecnologia em Agroindústria do IFBA Campus Porto Seguro. O Grupo PET Licenciaturas tem um caráter interdisciplinar e essa interdisciplinaridade proporciona um maior relacionamento interpessoal entre os petianos e os demais estudantes do campus. E isso nos proporciona também estabelecer projetos com esses estudantes, e um dos projetos foi o campo experimental, no qual foi realizado esse trabalho. O campo experimental Expedito Parente foi introduzido no IFBA no ano de 2018, foi implantado e tem como objetivo estudar culturas com potencial energético no extremo sul da Bahia. Os estudos no campo experimental iniciou-se com o plantio da soja, porque a soja é uma leguminosa com alto potencial energético e, além disso, não há registros do cultivo dessa cultura na região do extremo sul da Bahia. Por isso, viu-se relevante fazer esse estudo para verificar como ela se comporta, como é a sua adaptação, o seu desenvolvimento nessa região do extremo sul da Bahia, se é parecido, semelhante com outros estudos realizados em outras regiões do país. Esse experimento ele foi dividido em duas épocas de semeadura, sendo a primeira delas no dia 30 de março e a segunda no dia 25 de maio de 2019. E o tempo total do estudo foi 5 meses. O desenvolvimento desse trabalho teve a utilização da técnica de delineamento experimental. O delineamento foi em blocos casualizados com 4 repetições. Na figura 2, está apresentado uma parcela do bloco, que tem um comprimento de 5 metros por 3,5 metros de largura. Entre linhas, tem um espaçamento de 50 centímetros, totalizando 8 linhas. Cada linha contém, por metro linear, 10 plantas. Cultivares estudadas foi a MSOI 8349 IPRO e a TMG 1288R. Neste gráfico, nós verificamos aqui as temperaturas mensais e também a precipitação em milímetros. Observamos que nos primeiros meses de experimento, as temperaturas no município de Porto Seguro mantiveram-se em torno dos 27 graus, enquanto que nos meses anteriores essa temperatura diminuiu para em torno de 21 ou 22 graus. Observa-se também nesse gráfico que a precipitação em milímetros obteve duas máximas durante esse período. A primeira delas ocorreu em março, que foi o início da primeira época, com um acumulado de 175 milímetros, e a segunda máxima ocorreu em agosto, que foi o finalzinho da segunda época, com 195 milímetros. E também observamos uma mínima dessa precipitação que ocorreu no mês de maio, que foi justamente o início da implantação da segunda época de semeadura. Neste gráfico estão apresentados os dados de número de folha dos dois cultivares estudados na segunda época de semeadura. Na primeira figura aqui do primeiro gráfico, o TMG teve um aumento superior à MSOI em número de folhas. Nos 60 dias, ele chegou a obter 22 folhas. Já no segundo gráfico, o TMG também continua tendo esse índice maior de folha, que já foi um pouco menor, mas mesmo assim foi superior à MSOI, que chegou a um total de 11 folhas nos 60 dias, 75 dias. Isso se explica por conta dos baixos índices
de precipitação. Nesse próximo gráfico aqui, nós verificamos a altura das plantas ao decorrer das duas épocas de semeadura, dos dois cultivares. Logo de cara, nós observamos que os dois cultivares obtiveram um crescimento de altura da planta superior na primeira época em relação à segunda. Isso se deve ao que eu expliquei anteriormente no gráfico, de que no início de implantação da segunda época, obteve-se uma precipitação muito pequena, de apenas 50,4 milímetros. E isso influenciou, impactou diretamente na germinação dessas plantas e no seu desenvolvimento ao decorrer do ciclo. Observa-se também que o cultivar TMG 1288 obteve um desempenho superior ao MSOI com relação à altura de planta nas duas épocas de semeadura. Na primeira época, ela obteve um crescimento, uma máxima de crescimento aos 90 dias, com 57,5 centímetros de altura, e na segunda época, ela obteve uma máxima aos 105 dias após a emergência, com 27,2 centímetros de altura. Esses valores são inferiores aos encontrados por Dorothy em seu estudo no Tocantins em 2019, no qual ele obteve uma máxima para esse cultivar de 59,5 centímetros. Com relação ao MSOI, ele teve máximas aos 60 dias, com 44 centímetros de altura, na primeira época, e na segunda época ele obteve máxima também aos 60 dias após a emergência, com 26,3 centímetros de altura. Esses valores também são bastante inferiores aos encontrados por Miranda em seu estudo no Pará em 2017, no qual, para esse cultivar, ele atingiu uma máxima de 76 centímetros de altura. Conclui-se que ambos os cultivares se desenvolveram melhor na primeira época de plantio, recebendo influência dos níveis pluviométricos na semeadura e germinação. A cultivar TMG 1288RR obteve melhores desenvolvimento nas duas épocas de semeadura. Ambos os cultivares apresentaram índices médios de características agronômicas, altura e número de folhas inferiores aos encontrados em outras regiões do Brasil. Essa foi a apresentação desse trabalho. Nós agradecemos a presença de todos. E agradecemos também à PROEX pelo apoio na implantação do campo experimental. Muito obrigada.